Chegamos no segundo tópico da nossa lição, uma lição que essa semana estamos considerando sobre o tema geral, o Filho do Homem um pouco menor do que os anjos. Neste segundo tópico, que tem por título O Ser Humano, o Rei deste Planeta, vamos entender um pouco sobre esta criatura maravilhosa que coroou a criação neste mundo, mas o que essa criatura tinha e o que ela fez com esse bem valioso que Deus a concedeu. Primeira pergunta, irmão Dorval, qual foi o propósito de Deus ao criar o ser humano? E aqui a gente já vai entender alguns bens valiosos que Deus entregou à humanidade. Certo. A base da nossa lição da Escola Sabatina é o texto bíblico, né? Acima de qualquer coisa. E no texto está bem claro. Disse Deus, façamos o homem o quê? A nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, nós temos dois aspectos que são bem patentes no ser humano, inclusive até hoje. Por incrível que pareça. Por exemplo, vejam só. Nós deveríamos ser, Adão deveria ser, com a sua esposa, a imagem de Deus. Em que aspecto? Exterior, externa e internamente, certo? Isso fica claro. Mas ele não podia ser a imagem de Deus em todas as coisas, é impossível. Em que aspecto que eu estou me referindo? Na onisciência, não dá. Na onipresença, absolutamente, também não há condições. E em outros atributos que saem da capacidade humana de ser. Mas a semelhança deveria ter. Por isso fala semelhança. Em que aspecto Adão e Eva eram semelhantes a Deus? Assim como Deus tinha domínio, tem, né? Domínio completo sobre a sua criação em nível de universo, Adão teria também o senhor, o domínio, o governo, a governança sobre o planeta no qual eles foram criados, né? Então, nesse sentido, seriam semelhantes a Deus. Os animais, as plantas, né, o reino vegetal, o reino animal, eles seriam servos de Adão. E ele não seria um rei despótico, absolutamente. Os animais tanto vinham até Adão. Que sonho, né? Nós temos os pássaros vindo na nossa mão, os peixes querendo nadar ao nosso lado. Era assim com ele. E Adão tinha alguns atributos importantes, porque ele tinha uma capacidade muito maior do que a nossa em questão dos seus sentidos. Os 5 sentidos eram muito mais ampliados, né? Então, a visão de Adão, por exemplo, ele tinha 2 aspectos que nós perdemos hoje, que é a visão telescópica, ou seja, ele podia enxergar grandes distâncias, não sei até quando, mas até quanto alcançava a sua visão, mas era mais ampla do que a nossa, e a visão microscópica. E isso nós temos evidência no Patriarcas e Profetas, que Adão conseguia ler a criação de Deus e ver coisas, detalhes que hoje nós só podemos interagir com isso através de auxiliares. A tecnologia criou microscópio eletrônico, microscópio óptico, etc., etc., para poder adentrar esses mistérios. Para Adão, isso ele podia fazer, assim, entre aspas, brincando com a visão natural que ele tinha. E é assim. Então, Adão e sua esposa receberam um reino e eram rei e rainha aqui no planeta Terra. Certo. Como nós mencionamos, eles então receberam esse presente maravilhoso de Deus. Exato. Mas vamos à pergunta B. O que eles fizeram com esse presente? Para quem eles entregaram? A pergunta versa assim: por causa da transgressão do ser humano, quem se tornou o príncipe deste mundo? Pois é, não foi nada intencional, por isso se diz que Satanás usurpou, né? Quem se tornou o príncipe deste mundo? Satanás. Por quê? Ele usurpou. O que quer dizer usurpar? Não é bem o sinônimo de roubar, né? O sentido é o mesmo, mas não é bem o sinônimo. Porque usurpar, eu posso fazer um roubo usando artimanha, artifício, para fazer isso aí, né? Uma revolução. Geralmente se aplica a reis, né? O fulano usurpou o trono do outro, então ele através de uma revolução de alguma coisa. E aqui foi bem sutil. Eva jamais, isso não tira a culpa dela, mas ela jamais imaginou que estava ali colocando em risco a própria existência de todos os seus descendentes com aquela simples conversa com um animal que falava. Estranho, né? E foi assim que aconteceu. E aí Lúcifer, ex-Lúcifer, né?
Satanás agora acabou se tornando o príncipe deste mundo. Muito bem, então, através da transgressão, né, Adão e Eva entregaram para Satanás aquele governo que haviam recebido das mãos de Deus sobre este planeta. Mas essa história continua e chega num ponto em que o céu se move, né, para resolver essa situação, essa encrenca que Adão e Eva haviam criado, né, por essa rebelião contra Deus, por essa transgressão. O que aconteceu quando Cristo alcançou a vitória na cruz? Certo. Resposta exata. Ele reconquistou das mãos do inimigo esse domínio que o inimigo supostamente tinha. Porque não era um domínio completo, né? Ele dá a entender isso, ele deu a entender até para Jesus, olha, isto me foi dado, e eu a ti. Eu te darei se fizer isso. Só que não era assim um domínio completo. Por quê? Porque nós temos indícios na palavra de Deus. Deus não mandou o dilúvio. E quem, se dependesse da vontade de Satanás, teria dilúvio? Eu acho que não. Não teria acontecido. Então prova que o domínio de Satanás não era assim tão absoluto, né? Porque existem aspectos mesmo ligados à natureza e à ordem das coisas após o pecado que Satanás não tem controle. Como, por exemplo, manter um pecador vivo eternamente. Satanás não tem esse controle, né? Ele consegue matar, mas ele não consegue manter alguém vivo de forma eterna. Além do tempo que... Exato. Então, existem diversos fatores mesmo relacionados à questão da natureza, onde Satanás não consegue interferir, né? Portanto, seu domínio tem certas restrições. Nabucodonosor, por exemplo, não dependesse de Satanás, não teria se convertido, e aquilo mudou a história do mundo, né? Conversão de Nabucodonosor, de Naamã e de tantas outras pessoas importantes no mundo. Então, ele não estava mentindo, ele tinha de fato um domínio, certo? E esse domínio que era a morte, a decadência e tudo mais, então Jesus conseguiu resgatar ao alcançar a vitória sobre a cruz, recuperar esse controle. Isso. Tem uma frase dessa nota que nos apresenta o porquê Cristo, né, ele recuperou esse domínio. Diz assim, olha, Cristo considerava a humanidade de valor suficiente para justificar o sacrifício da própria vida. Então, esse domínio foi reconquistado através da morte de Cristo na cruz, né? O salário do pecado é a morte, então isso deveria ser pago, e Cristo pagou através de entregar a sua vida. Mas isso envolve um sacrifício extremamente grande. Mas aqui, então, pontua que o valor que Cristo deu à humanidade, ou a forma como ele enxerga a humanidade, com tanto amor, ou de tal valor, que ele se prontificou, veio, morreu em nosso lugar, para nos proporcionar, então, a esperança de uma vida eterna. Nesse segundo tópico, então, nós vimos esse aspecto de que, ao criar o planeta Terra, Deus entregou o governo, o domínio do mesmo, nas mãos de nossos primeiros pais. Infelizmente, eles não apreciaram isso de tal forma a manter, mas entregaram a Satanás. Mas o céu, percebendo esse equívoco da humanidade, esse erro, veio proporcionar uma segunda oportunidade para que o domínio novamente seja retornado para o lugar certo, né? A quem de direito.